Vou conversar agora com o Dr. Luiz Carlos Nemetz, da Nemetz e Cunha Advogados Associados. Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia, Paulo César. Bom dia aos ouvintes da Mereu. Tudo bem com vocês? Firmeza, doutor. Qual é o destaque da semana aí, doutor? Olha, Paulo César, o destaque continua sendo as movimentações junto ao Congresso Nacional para a aprovação da reforma da Previdência. Uma grande vitória para todo o povo brasileiro, com vários atores participando, cada qual com a sua forma de participar, não é? E agora é esperar para ver a modulação dessa decisão, mesmo junto à Câmara e depois junto ao Senado. Mas eu sempre tenho dito que se der tudo errado, dá tudo certo. As informações que nós temos e que cada dia são mais verossímeis, acreditáveis, né? É de que o Brasil caminha a passos largos para uma nova era, uma nova época. E que a gente tem que ficar muito satisfeito com isso, né? Muito feliz com isso, muito contente com isso, né? Porque o Brasil precisava dessas mudanças e vai ter essas mudanças, né? E isso nos deixa muito contentes, muito tranquilos. Então, aguardar para ver como é que isso vai se desenvolver, como é que isso vai acontecer efetivamente depois da prática e a repercussão de ordem interna, né, no que vai vir aí, que a gente está acompanhando com toda atenção. A gente sempre ouve falar que o empresário precisa de confiança, ele precisa confiar no país para voltar a investir, ele precisa acreditar no governo. Com a aprovação da reforma da Previdência, essa resposta da iniciativa privada vai ser imediata? Ou quanto tempo vai levar ainda para a gente voltar a ter investimentos, para a roda da economia voltar a girar, para a retomada do desenvolvimento econômico acontecer, Nemetz? É importante a gente fazer a análise de alguns cenários, Paulo César. Vamos lá. Primeiro, a Previdência e a sua celeridade votada com valores acima do mercado pelo esperado pelo mercado, é uma realidade. Nós temos também um outro fator importantíssimo, que é a flexibilização da política monetária feita pelo Banco Central, tanto no mundo, com viés baixista, Europa, Japão, Estados Unidos, etc., que deve repercutir aqui também no Brasil. Fora do Brasil, as bolsas nos Estados Unidos estão vivendo máximas históricas. Aqui no Brasil, a Bolsa chegou a bater 105 pontos. Também é uma máxima histórica. Os estrangeiros ainda não entraram na Bolsa brasileira, na esteira da Previdência e também na esteira das demais reformas. Mas isso vai acontecer. Vai voltar o dinheiro estrangeiro para o Brasil. A pavimentação para que isso aconteça está sendo muito bem preparada. Há uma agenda pró-reformas do governo muito importante para garantir o crescimento da economia. O fundo de garantia com as contas ativas, a reforma tributária, já estão no radar do mercado inteiro e se fala muito nisso. O índice Bovespa e o dólar longe do pico de 2008. Estamos saindo, na verdade, da pior recessão da história do Brasil. E o potencial de crescimento do nosso país, ele é muito grande. Nós ainda temos fatores que nos prejudicam, Paulo César. O desemprego alto, a inflação em patamares controlados, mas isso, a conjunção dessas duas variáveis, né, dá a possibilidade de termos juros historicamente baixos. E isso permite a volta do investimento. E nós temos também a equipe econômica mais liberal em décadas da história brasileira, o que favorece muito a economia. E isso deve repercutir seguramente, se não já de plano no segundo semestre, mas já deve começar a ser sentido no início de 2020. Então eu estou muito otimista com todo esse cenário. Eu acho que está se fazendo a boa política. Ainda tem atritos, ainda tem rusgas, ainda tem barulho entre a velha política, a nova política, mas política é a arte de administrar os contrários, cada qual quer o seu espaço. Mas eu penso que o governo do presidente Bolsonaro está em excelente rota, em ótimo caminho, e fazendo o dever de casa bem feito, né, no beabá
da economia liberal, uma economia liberal que diminui o Estado, há uma nova lei da facilitação da vida econômica, da liberdade econômica, uma lei importantíssima que quebra muito o enrijecimento que as empresas e as pessoas têm com a burocracia da vida, que a vida brasileira é extremamente burocrática. Nós temos outras situações no radar aí que são muito importantes, que já começam a trazer efeitos, que começaram, na verdade, já no governo Temer, com a privatização dos aeroportos. Nós estamos vendo a obra, ontem eu vi um vídeo, fiquei impressionado com a obra em Florianópolis. Quanto tempo a gente levou para o aeroporto de Florianópolis se transformar num aeroporto que tenha salubridade, que tenha conforto para os passageiros. É um aeroporto importantíssimo para Santa Catarina, para o sul do Brasil e para o Brasil. Assim como o aeroporto de Florianópolis, outros equipamentos estão sendo modificados. Acontecerá privatizações importantes, desde equipamentos públicos até empresas públicas, com fechamento de outras empresas. Na política externa, nós estamos vivendo dias extremamente importantes e ricos, que começaram com a aproximação do Brasil novamente com os Estados Unidos, o grande irmão do Norte, depois uma reaproximação que nós tivemos sempre um alinhamento histórico com Israel. Fomos nós, através do Oswaldo Aranha, que declaramos o Estado de Israel junto à ONU, a reaproximação do governo com Israel, sem preterir os outros países irmãos do mundo árabe. Agora, recentemente, com o alinhamento do Mercosul com a União Europeia, isso tudo, no curto e no médio prazo, passarão a ser sentidos de forma muito ampla. A viagem do vice-presidente à China, agora a próxima viagem do presidente aos Emirados Árabes, aos países árabes, vão trazer reflexos significativos também para a política externa brasileira, que altera o rumo anteriormente dado ao Brasil e equivocado de centrar a nossa política externa não nos nossos interesses econômicos, mas sobretudo somente e exclusivamente no viés ideológico. Estávamos alinhados com quem? Sem nenhum demérito a esses países. Com Bolívia, com Venezuela, com Cuba, com Irã. Olha, o que esses países nos trazem de possibilidade imediata no sentido do comércio internacional? O grande comércio do Brasil é feito com a Europa, é feito com os Estados Unidos, Canadá, com os países da Ásia, do Oriente e mesmo com a Rússia. Então, eu acho que estamos fazendo o dever de casa bem feitinho. A capilaridade dessas mudanças demora um pouco, mas em 6 meses nós já avançamos muito. E eu vejo que há uma vontade refreada na economia brasileira. A gente vê isso pelos preços das commodities, como as commodities agrícolas, a gente vê o preço dos imóveis em todo o país, a gente vê o preço dos investimentos, está tudo um pouco represado, ainda como reflexo daqueles últimos 14, 15 anos de enganos na política econômica brasileira. Então eu sou muito otimista, eu quero crer que assim como aconteceu nos Estados Unidos, que hoje vive a pleno emprego e um crescimento astronômico de 7%, que nós, os brasileiros, também vamos ter a oportunidade de 2020, 2021, assistirmos a essa modificação do cenário econômico do nosso país. Muito bem. Doutor, eu quero falar também sobre um outro assunto aí que está causando muito barulho e que continua na pauta do noticiário, que é a possível indicação de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada dos Estados Unidos. Para o senhor, o Eduardo Bolsonaro, ele tem os atributos necessários para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos? Como ficam os eleitores, os mandantes do cargo dele que apostaram nele para deputado, para senador? 1.600.000 para deputado, 1.600.000 eleitores votaram nele para deputado. E a pergunta também que é preciso, que eu gostaria de conhecer a sua resposta, a nomeação do Eduardo para a embaixada não seria nepotismo? Qual é a avaliação que o senhor tem? Eu gravei um vídeo no meu canal no YouTube, eu quero convidar as pessoas até a assistirem esses vídeos e acompanharem o meu canal. Eu entendo, em primeiro lugar, que
Nós temos que saber fazer uma distinção muito grande entre embaixador e diplomata. O diplomata é um servidor de carreira, que tem que prestar concurso no Instituto Rio Branco e fazer uma carreira de natureza técnica. O embaixador é um representante da ideologia do Estado brasileiro. Ou seja, ele é um representante político e econômico da ideologia. O embaixador é um cargo de confiança, cuja indicação depende de 3 fatores. O primeiro dos fatores é a vontade do presidente. É competência, atribuição e função exclusiva do presidente da República de nomear aquele que esteja sintonizado com a política econômica e ideológica do seu governo para essa representação do Brasil no Estado estrangeiro. À condição de preencher 2 requisitos de ordem legal. Primeiro requisito de ordem legal, não ter impedimento. E quem vai dizer se tem ou não tem impedimento é o Senado da República. Então, a partir do momento que o presidente escolhe, o Senado valida. O segundo requisito, a segunda condição, é que haja o nihil obstáculo, ou seja, nenhum obstáculo imposto pelo Estado estrangeiro àquela pessoa. Então nós temos aí os 3 fatores que precisam ser preenchidos. A vontade do presidente, a capacidade do Senado entender que não há nenhum impedimento e, terceiro, o Estado estrangeiro dar o nihil obstáculo. Com relação ao Eduardo Bolsonaro, nós temos que entender o seguinte: ele tem 35 anos, então ele preenche a idade mínima, ele domina inglês e espanhol, que são línguas importantes na vida diplomática e também na vida de um embaixador. Em segundo lugar, ele é vivido internacionalmente, ele é formado, tem formação acadêmica, com pós-graduação internacional em Coimbra, tem vivência, tendo morado fora do Brasil, tem uma grande e excelente interlocução com as estruturas de poder americanas, onde ele tem uma vivência de aproximação muito grande com a família Trump. E, em terceiro lugar, ele é presidente da Comissão de Relações Internacionais da Câmara dos Deputados. Isso não é pouca coisa, Paulo César. Para ser presidente da Comissão de Relação Internacional da Câmara dos Deputados, eleito pelos seus pares, esse agente público precisa ter um reconhecimento do seu talento. O nepotismo não é o que eu, ou você, ou quem está me ouvindo acha que é. Nepotismo é aquilo que a lei estabelece como sendo. E o Senado da República, e também o Supremo Tribunal Federal, tem legislação definindo a questão do nepotismo. O Supremo Tribunal Federal editou uma súmula, a súmula vinculante número 13, onde o Supremo estabelece claramente o que é e o que não é nepotismo. E nomear embaixadores como cargo de representação política e econômica do Brasil, no caso do presidente Bolsonaro nomear um filho, não se caracteriza como a figura típica de nepotismo. Algumas pessoas me dizem assim, é legal, mas não é ético. Por que não é ético? O cargo de representação internacional é um cargo de absoluta sintonia entre a ideologia governante e essa representação. Se ele tem os predicados, os requisitos legais, e que preenche esses requisitos, onde é que está a falta de ética? E se o Senado referenda, representando os estados brasileiros, um jovem deputado que é presidente da Comissão das Relações Internacionais, onde é que está a falta de ética? Onde é que está a imoralidade nesse caso? Ah, mas ele vai ganhar salário, ele vai ganhar menos lá como embaixador do que ganha hoje aqui como deputado. Ah, mas ele precisa ficar no Brasil para cumprir o seu mandato parlamentar. Ele ganhou 1.800.000 votos.
É o deputado mais votado da história do Brasil. Isso, ao invés de ser um freio para ele, deveria ser um grande incentivo para ele. Ele é um jovem. Nós temos que acreditar na nossa juventude, formar novas lideranças. E ele tem todas as condições de bem representar o Brasil nos Estados Unidos, com inteligência, com perspicácia, com formação acadêmica, com relacionamento. O fato de ele ter que renunciar, se é que vai ter que renunciar, à sua cadeira na Câmara dos Deputados é um fato da vida. A nossa vida está todo dia mudando. O brasileiro tem uma péssima mania de não querer mudanças, de empacar numa posição e não mudar as suas ideias. O povo americano, e muito comum também em muitos asiáticos, tem uma frase que diz, I change my idea. Onde ele vai poder nos ajudar mais? Sendo um dos 513 deputados ou sendo o embaixador do Brasil com trânsito e tráfego junto aos sistemas e os meandros de poder americanos. É claro que é lá. Nós temos que parar de pensar pequeno. Também ouço críticas dizendo, mas ele precisa ficar aqui para ajudar o seu pai. Ele vai ajudar o pai e o Brasil muito mais sendo um bom embaixador. Mas ele não tem experiência diplomática. Se não tem experiência diplomática e não der certo, troca. Não é um cargo vitalício, não é perene, não é permanente. Se daqui a pouco, em 6 meses, não for bem, ele volta, perdeu o mandato e volta. Aí vai ter que se explicar se for candidato novamente. Mas eu tenho a impressão que se fizesse um plebiscito com seus 1.800.000 eleitores, que ele teria tranquilamente um sinal verde, um green card, vamos dizer assim, brasileiro, para ir para os Estados Unidos. Outros me dizem assim, mas ele precisa ficar aqui para combater o Foro de São Paulo. Não acho que seja isso, não. Ele pode combater o Foro de São Paulo e a ideologia de esquerda que aparelhou o Estado brasileiro com os mecanismos que os americanos têm lá de natureza econômica, incentivando a economia, mostrando para a população que um Estado eficiente, um Estado rápido, um Estado que ajude economicamente a não atrapalhar, é muito melhor do que um Estado inchado e burocrático, que é o Estado que nós vivemos hoje. De outro modo, nós já tivemos na nossa história vários, inúmeros embaixadores que não eram diplomatas. Eu posso citar alguns deles de expressão universal, na história universal da humanidade. O primeiro deles, Oswaldo Aranha, que era um jurista, que era ministro de Getúlio Vargas, e que chegou ao ápice das Nações Unidas do pós-guerra e foi o responsável direto pela declaração da independência ou da formação do Estado de Israel. Ano passado eu estive em Israel e fiquei surpresíssimo que nas principais cidades de Israel, a começar por Tel Aviv, no centro de Tel Aviv, tem a Avenida Oswaldo Aranha. E Oswaldo Aranha não era um diplomata. O patrono da diplomacia brasileira, que é Barão do Rio Branco, também não era diplomata. Era jornalista, historiador, advogado, geógrafo, e foi quem representou o Brasil no conflito que nos resultou o Acre. Nós aqui, contemporaneamente, tivemos o ex-senador Jorge Bornhausen, que nunca foi diplomata, como um excelente embaixador do Brasil em Portugal. O mundo está cheio desses exemplos. Okay. A história está cheia desses exemplos. E, em contrapartida, se especula a possibilidade do presidente Trump mandar para o Brasil o seu filho para ser embaixador aqui. Poxa, alguém acha que pode haver uma aproximação melhor do que 2 chefes de Estado do tamanho de Trump, do tamanho de Bolsonaro, com seus países como potências econômicas mundiais? E nós somos uma potência econômica mundial, nós somos a 7ª economia do mundo e vamos crescer em 2 ou 3 anos para nos tornarmos a 5ª economia do mundo.
termos uma aproximação com os Estados Unidos. Alguém acha isso ruim? Eu não vejo nada de ruim, nada de antiético, nada de nepotismo com relação a esse assunto. Perfeito. O que eu vejo é uma grande ciumeira de gente querendo achar cabelo em ovo. Portanto, sou absolutamente a favor se essa decisão for efetivada pelo presidente Bolsonaro, aceita por Eduardo Bolsonaro, referendada pelo Senado da República e nihil obstat, não tendo nenhum nihil obstat por parte do Estado americano. Olha, doutor, para finalizar, rapidamente, doutor, olha só, não caracteriza nepotismo, não viola a súmula 13 do Supremo Tribunal Federal, mas eu ainda pergunto sobre esse assunto, doutor, como um contraponto, queria ouvir a sua opinião. Ele não tem a especialização, não quer dizer que ele não vai fazer um grande trabalho, o senhor citou alguns inúmeros exemplos aí. Mas aí eu pergunto ao senhor, operador do direito, doutor Luiz Carlos Nemetz, esse cargo, essa carreira, não é extremamente difícil? E indicar uma pessoa que não tem especialização na área não é uma violação ao princípio constitucional da eficiência? Não, de jeito nenhum, porque esse cargo não exige a formação diplomática. A formação diplomática, como eu expliquei ainda há pouco, é uma formação de carreira. Ele vai estar assessorado por inúmeros técnicos. Quer dizer que o Lula, um torneiro mecânico, sem nenhum demérito aos torneiros mecânicos, pôde ser presidente, e uma pessoa com formação, presidente da Comissão de Relações Internacionais, que fala línguas, que tem formação acadêmica, que tem experiência internacional, não pode ser embaixador? Quer dizer que o Bolsonaro pode ser presidente. Quem pode o mais, pode o menos, Paulo César. Entendi. Sem nenhum problema. Ele vai ter uma excepcional equipe para ajudá-lo nos diversos assuntos. Vamos falar de importação. Vai ter uma equipe especializada nisso. Vamos falar de soja. Vai ter uma equipe especializada nisso. Sem contar que eu não quis falar nisso, mas eu não posso me furtar a falar, que a embaixada brasileira no país mais liberal do mundo, que é a Inglaterra, e a embaixada brasileira no segundo país mais liberal do mundo, que é os Estados Unidos, estão tomados por ocupantes, na sua grande maioria, de ideologia de esquerda, o que é um contrassenso. Entendi. É óbvio que essa dissintonia entre o pensamento econômico liberal desses países e os interesses do Brasil estão travados. Precisa fazer uma asepsia nisso, uma limpeza nisso. Eu não tenho nada contra quem é de esquerda. Tem muita gente boa, talentosa, competente, honesta, séria na esquerda. Eu conheço muitos, porém, a ideologia escolhida pelo povo brasileiro, o modelo econômico escolhido pelo povo brasileiro precisa ser representado nas bases de representação internacional. E essa ideologia foi de um Estado menor, de um Estado mais eficiente, de uma economia liberal. E isso é a vontade da maioria que precisa ser respeitada. O presidente Bolsonaro tinha um programa de governo, todos nós sabíamos desse programa de governo, e esse programa de governo foi eleito. Ele tem todo o direito de indicar os seus representantes. Ok. E a aferição dos talentos desse representante vão ser feitas de acordo com a história de vida desse jovem representante. E o Senado da República vai avalizar. Então não vejo nada de dificuldade, de inexperiência, de nepotismo, absolutamente nada. Nós temos aqui permitir uma renovação nos nossos quadros de representação. E torcer para dar certo. Estão surgindo vários líderes. E torcer para dar certo. E nós temos que permitir, como se faz no futebol, Paulo César, que a garotada jogue. Isso aí. Mostre o desempenho. Apresente resultados. Ô, doutor, se não jogar e não mostrar desempenho e não apresentar resultados, troca. É isso aí. Pior do que está lá hoje, não vai ficar. Muito bem. Sabe por que não vai ficar? Porque nós não temos ninguém lá hoje. Ok. Um abraço. Um abraço aos ouvintes da Nereu, um bom dia para todos.